Olá pessoal, está começando mais um programa Totalmente Mãe e primeiro eu gostaria de falar para vocês correrem lá no Instagram que tá rolando vários sorteios legais. Tem transformação, tem book, tem vales compras, tem produtos, é muita coisa legal, tanto para mamãe quanto para os filhotes. É só seguir lá, programa Totalmente Mãe no Instagram e seguir as regras dos diversos sorteios que você quer participar. Mas vamos ao assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre medo, quando os primeiros sintomas aparecem e como lidar. Vamos falar também sobre a Companhia de Arte Persona, que está encerrando seu ano letivo com a peça Luna Clara e Apolo 11, que vai acontecer nos próximos dias 18 e 19 de novembro. Eu tenho um recadinho da Dorel para vocês e agora, antes da vinheta, mais um recadinho da Claro. Não saia daí que o programa Totalmente Mãe está começando. Você conhece o Claro Clube? É um clube de vantagens que só clientes Claro possuem. Roda o videozinho para você entender melhor. A Claro explica os benefícios do Claro Clube, um programa de relacionamento cheio de vantagens. A cada R$1 pago da fatura, você recebe até 1,5 ponto para trocar por aparelhos ou serviços Claro. E você ainda pode aumentar a sua pontuação se cadastrando no débito automático e na fatura digital. Você também aproveita descontos na 99 Táxis, no Grubster e em diversos sites de compras online. Sem falar no atendimento diferenciado. Junte-se agora ao Claro Clube. Claro, vem ser gigante. Vem ser você um cliente Claro também. No Espaço Claro você conhece esses e outros benefícios. Na Avenida Alberto Torres, número 42, bem no centro de Campos dos Goytacazes. E o assunto agora é medo. Quando é que esse terrível companheiro começa a apresentar sinais na pequena infância dos nossos filhotes? Eu convidei a Raquel Mello, ela que é psicóloga, para conversar com a gente e tirar todas as nossas dúvidas, né, Raquel? Primeiro eu gostaria de te agradecer por você estar aqui participando, recorrente, dividindo com a gente todo o seu conhecimento. Sim, para mim também é um enorme prazer estar de volta aqui também ao seu programa, né, para poder estar de alguma forma contribuindo. E contribui muito, viu? As mães agradecem. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Eu queria saber por que as crianças sentem medo. Até para contextualizar para o pessoal de casa. Eu convidei a Raquel para vir para cá e eu até falei com ela, olha, eu acho que meu filho está começando a apresentar uns sinaizinhos de medo. Ele já não gosta muito de ficar sozinho, ele já se sente um pouco mais inseguro, no escuro. Isso é comum? Isso é normal? Aí ela falou assim, isso é um bom tema para a gente falar. Então vamos lá. Então eu queria saber de você, por que as crianças sentem medo? O medo, ele faz parte da natureza humana. Ele é uma emoção, né, natural, importante para o crescimento, o amadurecimento das crianças. E o medo, ele nos protege, né? Uhum. Da mesma forma também que a falta de medo, ele nos põe ao risco. Entendi. E o medo é importante, um exemplo que eu vou dar. A criança que apresenta medo de fogo, ela não vai brincar com fósforo. Então, isso ela não vai se queimar? Não. Então, isso, de alguma forma, protege essa criança de estar lidando com coisas, né, perigosas. Tipo fogo. Isso aí. Uma criança que, por exemplo, então, não apresenta medo de altura, ela fatidicamente vai acabar se machucando, Sim, caindo. vai caindo de cabeça, né, e vai se machucar. Então, é importante também, da mesma forma que o medo, ele nos protege, a falta de medo, ele nos... E também nos põe em risco. Isso. E a partir de quando começam a apresentar os primeiros sinais? Assim, te dei o exemplo do meu filho que vai fazer 2 agora. Mas isso é comum na cidade? É anterior? É posterior? Então, o medo, ele começa a apresentar, né, sinais a partir dos 3 anos de idade. No momento em que a criança, ela entende a questão do outro e do eu. Só que o medo, ele é mais predominante entre os 4, 6 anos, mais ou menos. Entendi. Né? Então o meu tá precoce. O seu tem? 2 anos. Então, aí tem medos relacionados à idade, né?
Ah, então assim, com 2 anos eu posso esperar o quê? Quais tipos de medo que ele vai encontrar, assim, com 2, 3, 4 anos? Então, a gente pode falar sobre a faixa etária dos medos, né? Ótimo. No início, vamos começar desde o recém-nascido. O recém-nascido, ele tem aquele medo da falta da mãe, de perder Entendi. a mãe. Então, quando a mãe, por exemplo, coloca ele no berço ou então na cama e vai fazer uma outra coisa, o que acontece? Aquela criança, quando ela se vê longe da mãe, longe daquele, né, quando vê que a mãe está fora do campo visual dele, o que acontece? Ele se desespera, ele fica numa aflição muito grande. Por quê? Porque no psiquismo dele, ele foi abandonado. Entendi. E aí, com o passar do tempo, passar dos anos, 1 ano mais ou menos, por exemplo, a criança com 1 ano, ela tem medo do desconhecido, de pessoas estranhas. Que não faz parte, né? Então, é por isso que muitas vezes a gente fala assim, dá beijinho, titia, a criança se recua, né? E às vezes, muitas vezes os pais acabam até forçando uma situação, né? Tipo, vai no colo, cumprimenta sua tia, sua avó. Exatamente. Quase que não tem contato. E aí, o que acontece? A criança, ela fica, assim, retraída, Acuada. olha pra você, tipo, eu não conheço ele, né? Eu não conheço ela. Então, demonstra também um certo medo, né? Por quê? Porque é uma pessoa que não tá ali no meio dele, no convívio dele. Pode ser, às vezes, um vizinho, né? Uma pessoa que ele nunca viu. Então, é normal essa criança ter esse medo. Da mesma forma que também vai crescendo, ele vai desenvolvendo outros medos. De 3 a 4 anos já começa aquela fase do medo de fantasma, do medo de monstros, né? O medo de escuro, né? E aí vai crescendo mais um pouquinho, tem a questão do medo de perder um ente querido, o medo da morte, né? Quanto mais entendimento vai tendo, mais específicos e mais, como é que eu posso dizer? Mais complexos são os medos, né? Sim, e aí até a fase da adolescência apresenta o medo também, que é a questão de ser aceito, né, no grupo de amigos. Então, isso também traz medo para o adolescente. Tanto para criança como para adolescente. Isso, então o medo, ele vai evoluindo, né? Então, assim, os sintomas desses diversos medos, a gente pode dizer o quê? A criança sempre fica retraída? Então, os sintomas, como que você sabe que a criança está apresentando esses sinais de medo? Quando ela começa a falar que ela está com medo de dormir sozinha, por conta do escuro. Quando ela fala que se você pode estar acompanhando ela até a cozinha, porque alguém pode estar ali, né? Então, são esses sintomas que a gente pode perceber que a criança está desenvolvendo um certo medo, né? Entendi. Aí, uma outra pergunta, assim, até. Filmes, programas de televisão, influenciam pro bem ou pro mal nessa situação do medo, por exemplo? Sim, ela influencia para o mal, porque isso acaba influenciando na criança. Porque o medo, ele é muito ligado à fantasia também. Entendi. Então, qual é o nosso papel, né? Até de mãe e tudo, desmistificar essa questão da fantasia, né? Lógico que acolhendo aquele medo e fazendo com que a criança enfrente. Entendi. Então, por exemplo, um filme como Monstros S.A. São monstros, mas são monstros... E que as crianças adoram, né? Legais, são monstros bonitinhos e tudo. E acaba mostrando para a criança que não é tão sério, nem todo monstro pega, nem todo monstro é ruim, né? Isso. É até uma forma também de estar lidando também com isso, né? E mostrando que não existem monstros, né? Que os monstros podem ser amigos. Existe o medo amigo, o medo inimigo, entendeu? Entendi. Nossa, gente, então assim, é muito mais vasto, né? É. E com relação, assim, ao medo excessivo, né? Porque tem um medo que é benéfico, que você falou, mas tem aquele medo que causa malefício, que a criança começa a não participar mais do meio social pelo excesso de medo, né? E nesse caso, como que a gente vai lidar com esse medo? A gente tem que buscar tratamento ou a gente tem que pensar num acolhimento, num acompanhamento? Como é que funciona isso? Então, de primeiro momento, a gente tem que ver até que ponto aquele medo está sendo normal, né? Porque, como eu falei, tem medos relacionados à faixa etária de cada criança. A partir do momento que a criança ela vai crescendo, esse medo vai se desfazendo naturalmente. Aquele primeiro medo, aí vem o segundo medo. Isso. Aí o que acontece? Ela vai se desfazendo, só que aí chega uma hora que você faz de tudo, né? Usa todos os recursos para poder
está demonstrando segurança para aquela criança, né, proteção e tudo mais. A partir do momento em que você vê que foge do controle da criança, que está afetando a qualidade de vida daquela criança, como você até relatou aí, quando ela passa a não querer mais frequentar a casa de amiguinhos, quando ela não quer ir para a escola, não sente mais vontade de estar, né, com os coleguinhas, e quando ela começa a ter um baixo rendimento escolar, então aí você vê que realmente passou daquela idade e persiste, foi feito tudo, é hora de procurar ajuda. E o bom é que você também trouxe um livrinho aí, que um dos diversos livros que existem no mercado que ajudam as crianças, as mães aí Sim, a vivenciar o próprio próprio medo, né? Porque aí é uma forma lúdica que a mãe tem de estar trabalhando com as crianças. Muito legal. Porque ter medo, né? Porque é uma forma lúdica de estar trabalhando com a criança. De que forma? Vamos ver aqui. Vamos experimentar a situação desse amiguinho daqui do livro. Né? Ele tem medo de cachorro. E aí, quem tem medo de cachorro, o que pode ser feito? E você, tem, né, esses medos seus, você acha que o amiguinho pode estar também com medo, o mesmo medo seu? Como é que a gente pode fazer para estar ajudando, né? E aí trabalhando de uma forma lúdica, que aí as crianças vão experimentando, né, novas formas de lidar com esse medo. Agora eu vou dar uma pausa, vou dar um recadinho da Claro para vocês e daqui a pouco eu volto com mais Totalmente Mãe. Você sabe quais são os benefícios de ser um cliente Claro Pós? Na Claro, as ligações são ilimitadas para fixo e celular de qualquer operadora do Brasil, incluindo celulares Claro, Netfone e Claro Fone, usando o DDD 21. Além disso, você vai ficar conectado onde estiver com o 4G Max, o 4G mais rápido do Brasil. E cliente Claro Pós também tem o Claro Música, um aplicativo com as melhores músicas e playlists exclusivas, onde você quiser e onde você estiver. E o melhor de tudo, sem descontar da sua franquia de internet. Além disso, você tem o WhatsApp à vontade, também sem descontar do seu pacote de dados. E Claro Vídeo, com mais de 15 mil filmes e séries, desenhos para se divertir a qualquer hora do dia e em qualquer lugar. Cliente Claro Pós também tem banca digital premium, mensagem de texto ilimitada para qualquer operadora do Brasil e muito mais. Vem ser você gigante também aqui no Espaço Claro, Avenida Alberto Torres, número 42, bem no centro da cidade.